Na última aula a gente falou sobre a morte, né? A causa, por que que existe. Então, hoje nós vamos falar sobre ressurreição. E para isso nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 12 em diante. Vamos ler do 12 ao 22. A gente pula um para não ler o texto todo que é longo. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormem em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí vamos para o 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Vamos para o 32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato? O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. No tempo de Jesus tinha os fariseus e saduceus. Duas principais seitas que existiam. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Uma vez eles questionaram com Jesus, inclusive eles falaram sobre a história de um casamento que o rapaz casou com a mulher e ele morreu, aí foi passando para o irmão para poder deixar a herança, aí morreu o segundo, morreu o terceiro, morreu até o sétimo. Aí os saduceus perguntaram, na ressurreição, de quem que ela vai ser esposa? Aí Jesus deu uma pisa nele. Olha, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Porque no céu não se casa nem se dão em casamento, mas são como os anjos. Agora, sobre a ressurreição dos mortos, está escrito que Deus não é Deus de mortos, e sim Deus dos vivos. Quando ele diz, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Quer dizer, então, Jesus dizer, como é que ele seria Deus de Isaac, Abraão, de Jacó, se eles estivessem mortos e não ressuscitassem? Né? Então, por isso que ele afirmou aí essa passagem, né, para mostrar o que é sobre a ressurreição. E nessa leitura que a gente fez, Paulo está falando, ele está combatendo um ensinamento falso sobre isso. Algumas pessoas, pelo que se vê no texto, dentro da igreja, pregando que não tem ressurreição. E Paulo foi combater justamente isso. Que informações a gente tem sobre ressurreição? Na Bíblia a gente vai encontrar pelo menos 2 tipos de ressurreição. Uma é que esse próprio corpo físico, houve várias situações em que esse corpo físico, esse corpo terreno, morreu e por intervenção divina voltou a viver novamente. Mas nessa forma natural, nessa forma humana. Certo? Um exemplo disso foi o filho daquela mulher que Eliseu orou e ele ressuscitou. Certo? No Antigo Testamento tem esse exemplo. Tem também da sepultura de Eliseu, quando alguém foi colocado lá e bateu nos restos mortais de Eliseu e ressuscitou. Nós temos também a história do filho da viúva de Naim e de Lázaro, no Novo Testamento. Tem também Dorcas, que foi Pedro orou por ela, e ela ressuscitou. Mas essas ressurreições, a de Lázaro, por exemplo, assim como as outras, foi uma ressurreição que foi simplesmente um retorno a esta vida. Certo? E há muitos relatos que se ouve por aí de acontecimentos como esse. Ok. Então, esse é um tipo de ressurreição. Ressurreição que é um retorno a esta vida novamente, como Lázaro. Porque Lázaro ressuscitou, mas certamente, embora a Bíblia não comente isso, não fale mais a respeito do final da vida dele, mas com certeza ele morreu novamente. Lázaro morreu outra vez. Certo? Agora, a ressurreição a que se refere esse texto aqui é outra coisa. Tá? É uma ressurreição extremamente diferente. Muito diferente. E é isso que Paulo vai explicar nesse texto. Eu acho que é o capítulo mais completo que fala sobre ressurreição. Embora várias outras passagens bíblicas apresente esse acontecimento do futuro, a ressurreição. Mas com detalhes, com bastante detalhes, é Paulo falando aqui nesse trecho que a gente leu. Certo? Combatendo esse ensino que negava a haver ressurreição. Para a gente entender essa diferença, né, a separação entre esses 2 tipos, essas 2 formas de ressurreição, e quanto a essa ressurreição que a gente está falando, essa ressurreição que é diferenciada dessas outras que foram citadas, o que se sabe sobre essa ressurreição? Que informações existem sobre ela? Bom, para isso é importante que a gente pegue exemplo. E então, o maior exemplo a respeito dessa ressurreição é o próprio Jesus. Inclusive, Paulo utiliza justamente a ressurreição de Cristo para dar embasamento, né, para o ensino que ele está apresentando. Certo? Quando ele diz, olha, como assim os mortos não ressuscitam? Se Cristo ressuscitou, então se é verdade que os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou também. Então ele se referencia na ressurreição de Cristo para falar, para apresentar e assegurar sobre a ressurreição dos mortos. Nós temos também
várias passagens que falam sobre a ressurreição, o próprio Jesus falando no Evangelho de João. Quando ele diz assim, olha, vai chegar o momento em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e todos os que estiverem na sepultura irão se levantar. Uns para a vida eterna, outros para juízo eterno. E aí, lá em Apocalipse, também fala sobre a ressurreição dos mortos. Inclusive, fala a primeira ressurreição, segunda ressurreição. Então, eu falei de 2 tipos de ressurreição, mas esses 2 tipos se referem ao lado bom da ressurreição, digamos assim. Porque existe uma ressurreição ainda que não é boa, que não é... Então eu poderia dizer que seria um terceiro tipo de ressurreição, porque são justamente os que irão ressuscitar para a condenação eterna, como Jesus disse. Então, Jesus falou que na ressurreição, uns para a vida e outros para a morte. E essa morte que fala não é uma morte física, mas uma morte espiritual, que é uma separação eterna de Deus. E Apocalipse apresenta isso como segunda ressurreição. E o terceiro tipo, que é uma ressurreição de condenação. Mas a gente não vai focar nessa questão aí. Nós vamos focar na ressurreição, que é a grande ressurreição prometida por Deus ao longo das Escrituras. E que é a esperança de todo salvo, dos salvos. Então, nós vamos focar na ressurreição dos salvos. É sobre essa que a gente quer tratar. Né? Muito bem, então seria natural que haja dúvidas com relação a como seria essa ressurreição sem esse texto de Paulo, que esclarece muita coisa. Por outras passagens, a gente só saberia que vai haver ressurreição. E saberia alguns detalhes. Mas aqui a gente apresenta umas curiosidades bem interessantes. Né? Olha só. Para a gente enxergar bem a ressurreição, é bom que a gente enxergue essa forma de vida, para poder fazer a comparação de uma coisa com a outra. É bom a gente olhar assim, como é esta vida? E poder fazer um espelho para uma vida pós-ressurreição. Certo? Por quê? Como que começou esse sistema? Que a gente está aqui e conhece muito bem. A gente sabe, Deus fez Adão, criou Eva, da forma como está descrito lá na Bíblia. As outras pessoas que foram surgindo a partir de Adão e Eva, como foi que surgiram? Através do nascimento. Certo? Nessa maneira que a gente conhece e vive, sabe até hoje. A pessoa nasce uma criança, um bebezinho, aí cresce e fica adulto e depois, como a própria ciência explica, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Mas no geral é assim que funciona, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Bom, porque Deus estabeleceu assim. Isso acontece dessa forma porque foi a maneira que Deus definiu para o surgimento de um novo ser humano. Nascer dessa forma, surgir dessa forma. E aos poucos ir se inserindo nesse mundo. Ele nasce, não sabe de nada, vai crescendo, vai aprendendo as coisas, vai entendendo mais e tal, até no ponto que ele alcança. Tá. Aí a gente poderia se perguntar assim, mas será que as pessoas poderiam surgir de uma outra forma? Sim, poderia se Deus quisesse fazer de outra forma.
Por exemplo, se Deus quisesse, cada ser humano ele pegasse um pedacinho de barro e fazer um novo ser humano, como ele fez com Adão. Ele poderia fazer assim, mas só que ele não quis fazer dessa forma. Ok? Falando assim para a gente poder. Tem. A, não vos glorieis dizendo que vocês são filhos de Abraão, porque até das pedras Deus poderia fazer filhos para Abraão. Está aí. Está aí uma forma interessante. Fazer com que uma pedra vire gente. Deus quisesse fazer isso, ele faria isso. É o poder dele. Tá? Mas ele preferiu que o ser humano surja a partir do nascimento. É a forma que ele definiu para ser. Ou então, digamos que o ser humano fosse uma semente que fosse botada na terra e lá de repente nascia, daqui a pouco criava a perna e ia sair andando por aí. A gente está falando assim umas coisas que não é comum de se ver. Mas é só para se pensar que Deus tem uma multiforme sabedoria. Ele faz as coisas do jeito que ele quer. Então, ele fez dessa forma. Eu estou só fazendo, fazendo a gente pensar em outras possibilidades. Certo? Então, mas, como aconteceu com Adão, ele pegou do barro e fez com que aquele boneco de barro ganhasse vida. De uma simples massa, uma massa de terra, de barro, assoprou e viveu. Certo? Passou a ser alma vivente, como diz o texto bíblico. Então, se a gente pensar assim, bom, de um pó, do barro, Deus faz surgir um ser. E isso, quando se fala do ser humano, porque outros seres, os animais, outras formas de vida, eles não precisam nem fazer nada, só a palavra. Só pela ordem deles surgiram os animais. Certo? Então imagina isso. Ele fez o homem do barro porque ele quis fazer assim também. Ele quis, por uma razão que cabe a ele, né? Pegar o barro e fazer. Mas os animais, apenas a ordem. As plantas também, apenas pela ordem dele, foram criadas. Certo? Então veja, o que a gente precisa pensar? Deus, no seu poder, ele pega o barro e faz um ser vivo. Então, falando isso, para a gente pensar o seguinte: mas se a pessoa morreu, colocou na terra, se decompôs totalmente, certo? Virou tudo pó, osso branco. É bem aí que vem a questão: como que vai aparecer de novo? Né? Então, é essa que é a grande dificuldade para as pessoas até acreditarem quando fala de ressurreição. Que o morto tem que colocar na terra, porque se não colocar, a decomposição e tal, tudo que acontece aqui sabe como é que é. O estado de degradação da matéria. Então, de qualquer forma, vai se degradar. Então, a única forma de proteger melhor em relação a isso é colocando na terra, no pó. Ou outras formas que tem por aí, que não é o nosso interesse tratar disso. Mas o que a gente quer tratar é que a decomposição é fato, é natural e inevitável. O corpo morto vai se decompor. Se botar no gelo, mas mesmo assim vai ficar lá, inerte, sem ação nenhuma, sem movimento nenhum, enquanto durar o estado de conservação. Mas é só tirar de lá, a decomposição acontece. Certo? Então, como que pode viver de novo? Algo que foi colocado na terra e virou terra. E virou pó. Se decompôs totalmente.
E é nisso aí que entra em ação as informações que a gente tem na Bíblia e a fé que a gente tem nesse acontecimento. Aí eu estou falando muito, embora não vá sair a voz de vocês aqui, mas até podia fazer uma pergunta: como é que vocês veem isso? Essa questão de que o corpo morre, então vai ressuscitar. Como é que funciona? O que vocês têm de informação sobre isso? A gente tem que montar um sistema aqui que eu possa gravar, né? Assim, quando alguém for falar. Eu falei isso naquele dia, foi? No dia que eu falei da morte, foi? Então eu falei um pouco sobre a ressurreição também? Ah. Quem mais? Alguém pensava alguma coisa também que podia colocar? Já tinha pensado sobre isso? Como é que é isso? Que morre, coloca lá e vai ressuscitar como? Aí, tá vendo? Como existem esses pensamentos? Então é bom a gente saber, né? Como era que você pensa dessas questões aí? Tudo não, mas tem uma boa quantidade de informações que está acessível a gente. Então eu falei que o grande modelo de ressurreição que a gente tem é de Jesus. Agora, aconteceu também outras coisas que são interessantes e com informações bem limitadas, mas que vale a pena a gente prestar atenção nelas. Foi quando Jesus morreu. Há uma passagem lá nos Evangelhos que diz que muitos corpos de santos ressuscitaram e entraram na cidade e apareceram a muitos. Então, será que a gente vai ver? Hã? Certo? Então, pessoas da antiguidade que ressuscitaram e apareceram na cidade. Outras pessoas viram esses que ressuscitaram. Certo? Aí não conta mais detalhes sobre eles. Embora não haja mais uma afirmação sobre isso, mas o que eu acredito é que essa ressurreição não foi uma ressurreição como aquela que ressuscita para morrer de novo. Já foi uma ressurreição definitiva. Mas não há detalhes sobre essas pessoas, não há nem nomes deles. Nem diz quem foram essas pessoas que ressuscitaram. Diz que vários corpos. É bom que a gente lesse, né? O texto. Mateus 27, 52. Aí o 51 conta que o velho templo se rasgou, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O 52 diz: E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, que não conta de onde era. Diz que era corpos de santos, eram pessoas que morreram com Deus, né? Que foram fiéis a Deus. Não sei de que época. Hein? Hã? Não diz em vários lugares. Não, porque foi na hora da morte, então não foi na hora da sepultamento, não foi no cemitério que aconteceu isso, assim, né? Não foi no local onde Jesus foi colocado, né? Porque foi na hora da morte dele. Ah, foi quando ele morreu. Quando ele morreu. Mas eles entraram na cidade santa, Sim. celestial, né? Quando fala cidade santa, eu entendo aí que é a própria Jerusalém. Jerusalém divina, né? Não, Jerusalém é a cidade de Jerusalém. Aqui na É. E apareceram a muitos. Eu entendo que é lá.
Entendeu? E apareceram a muitos, porque se fosse na Jerusalém Celestial, não ia dizer que apareceram a muitos. Então dá a ideia que essas pessoas ressuscitadas apareceram para pessoas vivas aqui na Terra. Certo? Então só pode ter sido lá mesmo em Jerusalém. Ok? Depois da ressurreição dele, entraram. Mas vem aqui no 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Exatamente. Agora veja bem, ela diz assim: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição, não quer dizer que eles ressuscitaram na morte de Jesus e só saíram do sepulcro depois da ressurreição. Entendeu? Não, eles ressuscitaram, saíram dos sepulcros, agora, eles só apareceram depois da ressurreição de Jesus. Certo? Você acha que foi a ressurreição definitiva? E o que aconteceu depois daí? Aí ninguém mais viu eles. Não há nada mais de detalhes sobre eles. Nada mais. Agora, eu entendo que essa ressurreição não foi ressurreição física, essa ressurreição material. Eu entendo que foi uma ressurreição já definitiva, já a ressurreição é glorificada, assim. Porque diz lá que foi alguns, não foi todo mundo, foram algumas pessoas que ressuscitaram. Então, não se tem ideia de quem foram essas pessoas. Né? Como exemplo, sim, como exemplo. Sim, com certeza. Uma pequena ilustração, né? Engraçado é que são só esses 2 versículos que falam isso. Só essas 2 passagens aí. E não há nem em outros lugares, eu não lembro se tem alguma referência de algum outro escritor bíblico mencionando esse fato. Algum apóstolo, alguma carta dos apóstolos, né, fora os evangelhos, tem alguma outra referência a esse acontecimento. Né? Muito bem, então esse é um detalhe importante. Então nós temos esse exemplo aí da ressurreição de Jesus e essa é a ressurreição desse grupo de pessoas escolhidas não sei como, que ressuscitaram no ato da morte de Jesus. Certo? Então os sepulcros se abriram e eles ressuscitaram. E depois que Jesus ressuscitou, eles também apareceram na cidade. Né? Muito bem. Mas o que a gente está trabalhando é para ligar a ideia de ressurreição dos salvos, dos crentes, dos que acreditam em Jesus. Certo? É isso que a gente está trabalhando para entender, para ligar. Bom, o que foi preciso para que aqueles corpos ressuscitassem? O que foi que aconteceu ali para eles ressuscitarem? O que vai acontecer para que os mortos, de uma forma geral, ressuscitem? O que vai acontecer para que eles ressuscitem? Alguém sabe dizer? Sim, tem passagem que fala sobre trombeta, mas lá em João está claro que Jesus vai dar uma ordem para isso. Então ele diz: quando ouvirem a voz do Filho do Homem, irão ressuscitar. Sim. Mas é com base, é como resultado dessa ordem também. A ordem pode acontecer em 2 momentos. Sim, mas é com ordem também. Por ordem de Jesus também. Aqui em João, capítulo 5, versículo 25 em diante.
em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Certo? Então, o versículo 28 diz assim: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Se é a sua voz, então a gente pode entender que ele vai dar uma ordem para que os mortos ressuscitem. Ok? Ou seja, então a ressurreição dos mortos é algo que vai acontecer por ordem de Cristo. Por ordem de Jesus. Mediante a sua palavra de ordem, sua voz. Sim, a pessoa quando morre, ele está nesse estado, né? O corpo se decompôs, mas o espírito e a alma, que são juntas, eles não morrem. Né? Então eles ficam aguardando o momento de receber um novo corpo, né? Para então... Porque o homem ele é formado por corpo, alma e espírito. Quando nós estamos nessa vida, temos um corpo que é material. E quando depois da ressurreição, vai ser um corpo espiritual que vai se juntar com a alma e com o espírito. A ideia de dormir é algo que se relaciona ao corpo. Entendeu? O corpo está como que dormindo, porque quem está morto, quem está dormindo, também não sabe de nada. A mesma coisa, quem está morto também não sabe o que está se passando. Né? Mas a sua alma, o seu espírito está numa consciência, tem uma consciência. E o entendimento que a gente tem é quando Jesus morreu, ele falou, tem-se a ideia do paraíso. E quando Jesus morreu, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ao morrer, existe o que se entende um local que é como se fosse um local reservado, aguardando esse momento da ressurreição, para poder entrar nessa vida, na vida que é a vida eterna, assumir de uma vez por todas a vida eterna. Pois bem, então veja bem, a questão é a gente ter as informações necessárias que são suficientes para que não se fique incrédulo em relação à ressurreição. Mas como que é isso? Como é que vai ressuscitar? Porque os incrédulos não conseguem acreditar nisso aí. Né? Mas se Jesus disse, levantem os mortos, pronto, arrebenta tudo enquanto é sepultura e aparece gente de tudo quanto é lado. Que ele mandou. Entendeu? Imagina como vai ser esse negócio. Todos os mortos irão aparecer, irão surgir, irão ressuscitar. Então é a ordem dele. Então, para a gente ter certeza que isso vai acontecer, a gente basta olhar que eu estou aqui, a gente está aqui. E eu estou aqui porque foi Deus que fez eu estar aqui. Só que nesse momento ele me fez estar num corpo frágil. E ele está me dizendo que depois vai me dar um outro corpo melhor do que esse. Né? Tu fica falando essas coisas aí, me dá vontade de saber como é que é lá. E queria ir lá na Via Láctea, de uma ponta na outra, ver como é que é. Esse é um negócio extraordinário. Eu saber que eu vou ressuscitar, poxa, isso me tira o medo da morte. Me tira o medo da morte. Saber que não, eu vou ter outra coisa. Já tem um negócio preparado aí. Hein? Certo? É sério. Tira da gente. Gera uma segurança, uma tranquilidade. Poxa, bacana. E aí me faz lembrar do que a gente falou sobre morte da outra vez. Que eu disse uma coisa que eu falei.
70 anos é uma besteirinha, não vale nada, é pouco tempo, 80 anos, 100 anos. Quando compara com uma eternidade, não é nada. Não, é porque assim, ó, tudo que se sabe sobre ressurreição se sabe pela fé. Ninguém experimentou assim essa coisa ainda, entendeu? E voltar assim, a não ser por revelação, por e tal, mas de uma forma assim, não, eu vou lá, vejo como é e volto, entendeu? Por própria vontade. Não, porque olha só, quem viu, quem de maior importância para a gente olhar e acreditar sobre a ressurreição? Jesus. E a gente está falando de Jesus que morreu, ressuscitou, e quem acredita nele vai ressuscitar do mesmo jeito que ele ressuscitou. Os caras não acreditam. Entendeu? Não acreditam. Então não tem um exemplo maior do que o próprio Jesus. É por isso que ele é colocado como exemplo. Né? Ele é colocado como exemplo da ressurreição. Foi por isso que ele morreu e ressuscitou. É uma demonstração do que vai ser depois. E tem um apóstolo que escreveu dizendo que nós vamos ser iguais a ele. Olha só, é 1 João 3. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então seremos semelhantes a ele. E há outras passagens que mostram que os ressuscitados em Cristo terão a sua semelhança, serão como ele, irão ressuscitar da forma como ele ressuscitou. Juntamente com o arrebatamento, a ressurreição será o maior acontecimento da história da humanidade. A história da humanidade teve grandes acontecimentos. A gente pode citar esses grandes acontecimentos. Primeiro, a criação. A criação foi um grande acontecimento, que inclui a criação do homem, do ser humano. Depois, outro grande acontecimento, dilúvio. Depois do dilúvio, qual foi outro grande acontecimento? Jesus, a vida de Jesus, a vida terrena de Jesus. Foi outro grande acontecimento. A vida terrena de Jesus. Depois desse grande acontecimento, qual vai ser o próximo acontecimento? Ressurreição e arrebatamento. Então, são os grandes eventos espirituais que envolvem a humanidade. Né? E é o que está na expectativa. Vai ser o próximo acontecimento, é isso aí. Certo? E eu falei assim, arrebatamento e ressurreição, mas junta-se a isso a volta de Jesus, né? A volta de Jesus, arrebatamento, ressurreição, então tudo isso são... Não é que seja simultâneo, assim, ao mesmo tempo, na mesma hora, né? Mas são eventos que estão relacionados um com o outro, isso que eu quero dizer. Estão muito relacionados. Quer dizer, na volta de Jesus acontece o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Né? E Paulo diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados. Certo? Então, esse é o grande acontecimento. Aí, depois disso, o outro grande acontecimento vai ser o julgamento final. Acabou. E a partir daí entra na eternidade e é... Ah, Jesus. Aí é... Né? Que será? Meu Deus, como será, hein? Daqui a 1000 anos, o que foi que a gente já conseguiu ver? Daqui a 1000 anos. Meu Jesus, eu fico imaginando daqui a 1000 anos onde eu estarei. Acho que não estou mais dormindo no pó, não. Quer dizer, então, o que mais que a gente pode falar sobre a ressurreição? E aí tem detalhes que a gente não falou do texto de Paulo, né? Que ele vai falar da planta, como é que ele vai dar exemplo da planta, né? O que é o objetivo de Paulo ali? É a gente entender que ressuscitar é algo que é
é diretamente resultado da ação divina. Então não há dificuldade nenhuma para isso acontecer. Deus vai mandar e pronto. Mandou, levanta. Não tem jeito. Tá? Mandou, levanta. Agora, sim, aí a outra coisa que vem é, então como vai ser esse corpo novo depois que ressuscita? Aí é coisa extraordinária. Aí é mistério. Hein? Detalhe em relação a esse corpo novo. Se a gente toma Jesus como exemplo, os discípulos estavam trancados dentro de uma sala, ele apareceu junto no meio. Porta nenhuma se abriu e ele estava lá. Olha que virtude que vai ter esse corpo. Certo? Ah, será que vai conhecer uns ao outro? Claro, não tem nenhuma dúvida sobre isso. O que é, eu falei quando eu falei sobre a morte, eu disse isso. O que é esta vida? É só um treinamento para a gente se preparar para algo muito além de tudo que está aqui. Muito além. É só para a gente. É uma oportunidade para se alcançar outra coisa. Por quê? Porque só vai alcançar lá quem se adequar aqui. Quem não se adequar aqui não alcança lá. E Deus dá a oportunidade para todo mundo, para que todos possam se adequar. Hein? Se adequar aqui, Ser santificar, obediente à palavra, ser crente, ser servo de Deus, abandonar o pecado, sair do mundo, é ser crente. e sem pensar que aqui é eterno, que essa aqui é só um... Sim, aqui é passageiro, mas quando a gente olha esta vida como um todo, a gente pensa, poxa, não vale a pena tudo, tanta coisa aqui. Então, a gente pode sim viver, usufruir do que tem aqui e tal, mas nunca se prender ao que está aqui, nunca. Não se pode se prender a essas coisas. Porque o pensamento tem que estar do outro lado. Entendeu? Então, essa é a questão. É uma oportunidade que Deus dá. A gente tem consciência, a gente consegue entender as coisas, aprender e desenvolver como ser humano. Olha o tanto de coisa que o ser humano já tem desenvolvido. A capacidade. Como tu pensa, por exemplo, que os homens estão fazendo hoje na tecnologia? Então, em termos de capacidade, olha o que eu entendo. Embora não tenha uma parte escrita desse jeito, mas o que eu entendo? Deus, ele é onipresente. Ou seja, ele está em todo lugar ao mesmo tempo que ele quiser. Certo? Além de onisciente e tal, tudo. São atributos divinos. Embora a gente, na ressurreição, os ressuscitados não serão onipresentes. Eu creio que não. Esse é um atributo divino. Só que eu creio que nós teremos a capacidade de se deslocar de um lugar para outro instantaneamente. Certo? Eu posso não estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas eu posso me deslocar instantaneamente de um lugar para o outro. Jesus, na oração dele, ele diz assim, Pai, eu te peço que eles sejam um em nós, assim como eu sou um contigo. Então, o plano de Deus é... Por isso que passa por esse processo de se adequar para se aparecer com Cristo, porque o poder de Deus vai estar disponível assim. Vai ter uma harmonia muito grande entre Jesus, entre Deus e os salvos, quem estiver lá no céu. Então, há uma... Embora o poder não seja meu de fazer, mas Deus me dá a permissão de fazer algo, sim, que de repente imagina. O que a gente poderia imaginar? Não, é muito profundo, deixa para lá, não vamos imaginar nada não. Eu poderia imaginar tanta coisa aqui. Então, pois é. Mas assim, é algo semelhante como, por exemplo, o crente está no meio de uma tempestade, ele dá ordem para a tempestade parar, e Deus já deu esse poder para o crente, então é algo assim, isso vai ser muito mais abrangente lá na eternidade. Certo? Aqui acontece muito raramente porque depende da fé, depende do quanto que a pessoa acredita e, sei lá, várias condições para que isso aconteça, né? Então, as coisas, eu falei que Jesus entrou na sala sem porta aberta nenhuma. Então não vai ter barreira, dificuldade para estar nos ambientes, certo? Então veja bem, entrar num ambiente sem barreiras, poder
viajar instantaneamente. Olha, quando a gente pensa na eternidade, a gente não deve pensar da mesma maneira que a gente pensa aqui. Tipo assim, muita gente pensa assim, ah, mas no céu não pode casar e tal, então vai ficar ruim e tal. A gente pensa aqui sobre isso. Sim, mas a gente não tem ideia de quantas coisas melhor do que isso Deus vai fazer. Dá para imaginar. É isso que a gente está tentando trabalhar aqui, para a gente saber, né? Que, por exemplo, ó, outro detalhe. Quando pergunta assim, será que a gente vai saber de tudo? Aqui, para a gente saber das coisas, a gente tem que estudar, e passar não sei quantos anos no colégio e tal. Eu entendo que lá tu vai saber de tudo sem ter estudado nada. Então, como é que eu não vou saber como é que eu era? Eu vou saber de tudo como é que eu era, como é que eu vivia, como é que... Além de tudo que eu vou saber em relação a esta vida aqui, eu vou ter muito mais virtudes do que o que eu tinha aqui. Não vai diminuir nada de capacidades que a gente tem agora. Só vai acrescentar. Entendeu? Vai acrescentar. Olha o que o homem tem conseguido hoje. É coisa que seria inimaginável até há anos atrás. O grande problema é que o cara morre. Imagine se a pessoa não morresse. Entendeu? Eu, por exemplo, eu queria estudar 7 formação. O negócio é que eu fiz as contas, ia precisar de 200 anos para trabalhar, estudar e desenvolver tudo isso. Aí eu disse, morre antes, não dá tempo. Aí eu disse, não. Entendeu? Então eu queria estudar tudo isso. Imagina se eu tivesse tempo de estudar. Imagina se eu tivesse 500 anos para estudar tanta coisa e desenvolver tanta coisa. E um cara como o Isaac Newton tivesse estando de ano, Albert Einstein, um cientista desses aí, esses atuais mesmo, tivesse todo esse tempo com produtividade. Só isso. Agora imagine uma eternidade.